muito obrigado. Deus, obrigado. Muito obrigado. Deus, obrigado. Muito obrigado. Diga isso. Deus, obrigado. Muito obrigado. Você pode levantar suas mãos, iniciar esse momento de adoração, enchendo seu coração de gratidão. Muito, muito obrigado. Obrigado. Diga ao Senhor pelo que você é grato, pelo que você é grato nessa manhã. Muito obrigado. Deus, obrigado. Tua bondade, tua misericórdia nos cerca. Tua misericórdia nos cerca. Tua empatia nos cerca. Tua empatia nos cerca. Como uma sombra que nos protege. Como uma sombra que nos protege. Eu sou grata. Levante suas mãos e declare pelo que você é grato nessa manhã. Enche esse lugar de gratidão. Enche esse lugar de gratidão. Oh Deus, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Eu era perdido, mas fui encontrado. Fui escolhido, justificado. Eu sou grato, eu sou grato. Oh meu Deus, muito obrigado. Eu era perdido, mas fui encontrado. Fui escolhido, justificado. Eu sou grato. Eu sou grato. Levante suas mãos e diga: eu era perdido. Eu era perdido, mas fui encontrado. Fui escolhido, justificado. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu era perdido, mas fui escolhido, justificado. Eu sou grato, eu sou grato. Oh meu Deus, muito obrigado. Eu sou grato, eu sou grato. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos sentindo a energia que se formou aqui. Vamos sentindo a espiritualidade amiga que já se encontra no meio de nós. Neste momento, cada um a seu modo, e vamos agradecer. Vamos ficar alguns minutos em silêncio, com os nossos pensamentos. Logo em seguida, vamos rezar o Pai Nosso e o Ave Maria.
iluminar cada amanhecer com uma nova chance de recomeçar. Que cada respiração seja lembrança da presença divina entre nós. E que mesmo diante das dificuldades, reconheçamos que viver é um privilégio sagrado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Hoje quem vai fazer a nossa palestra é Evelino. Eles estão terminando lá, enquanto isso eu vou falar com vocês um minutinho. Todo segundo do mês, domingo do mês, a gente tem o domingo iluminado, foi ontem. O nosso próximo vai ser no dia, se não me engano, no dia 9 de outubro. 9 ou 10, uma coisa assim. 12? Não, dia 13. 12 é sábado. Não é? Não, 12 é domingo. Então, dia 12 vai ser o dia do nosso domingo iluminado. E como antecede para os católicos e finados, a gente vai fazer novamente o encontro dos corações, como a gente chama o encontro das almas. Eu vou deixar uma caixinha aqui, separada, a partir da semana que vem, para vocês deixarem o nome. Só que não adianta deixar o nome e não vir no domingo, porque se tiver a permissão, muitos desses nossos irmãos podem estar vindo aqui para dar esse abraço em vocês e receber o abraço de vocês. Então, vocês possam estar aqui e vão colocando o nome na caixinha, tá bom? A gente também está começando hoje essa rifa para ajudar nas despesas da casa. É uma semi-joia, é um brinco, uma pulseira e um colar. O valor é de R$5. Também está aqui em cima, quem quiser marcar, tá bom? Agora a Eveline vai ficar com vocês. Chegando. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa simplesinha, mas de coração gigante, que é o Chico Xavier. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida. Porque a gente precisa aprender a viver. A gente está vivo e às vezes esquece que está vivo. Mas para começar a falar da vida, a gente vai falar sobre a morte. Por quê? Porque é uma das únicas certezas que a gente tem é que esse corpo uma hora vai morrer, não é verdade? E quando a gente fala de morte, a gente, na verdade, foge do assunto. A gente não gosta muito de pensar que isso uma hora vai acontecer. É difícil pensar que os nossos entes queridos uma hora vão, mas é difícil também a gente imaginar que a gente também vai passar por esse processo em algum momento, né? Tem gente que ainda hoje fala, ninguém voltou para falar como que é, ninguém sabe como que é. Mas que nem no Espiritismo a gente tem um livro chamado Céu e Inferno, que são relatos de espíritos que passaram para o outro lado e como eles se encontram, de acordo com as suas vivências aqui na Terra, né? E quando a gente também vai estudar sobre isso, sobre o processo de vida e de morte, a gente percebe que tudo isso está muito vinculado com os nossos aspectos psicológicos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Mas vamos lá, vamos começar. Quem somos nós, gente? Quem somos nós? Meu nome hoje é Evelina, mas quem somos nós de verdade? Nós somos uma essência divina, não é? Somos centelhas divinas que estamos nesse momento nos manifestando aqui nesse corpo.
Segundo o próprio Jesus, também somos co-criadores, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. O Criador não criou tudo, não é fonte de tudo? Do mesmo jeito que Ele criou, a gente cria. E o universo responde a tudo aquilo que a gente pensa para poder criar. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente vibra, a gente manifesta no universo. Tá? Imagina assim, o universo é como se fosse uma lâmpada do Aladim. Só que ele não responde o que você pede. Ele responde aquilo que você é. Se você vibra medo, ele te traz mais motivo para ter medo. Se você vibra raiva, ele te traz mais motivo para sentir raiva. Se você vibra amor, sente amor, ele te traz mais motivos para sentir amor. Se você vibra paz, sente paz, ele te traz mais coisas de paz para a tua vida. Ele sempre funciona como uma espécie de espelho. E assim, a gente, com a nossa cultura que a gente passa na sociedade, geralmente não gosta muito que a gente tenha pensamento crítico, eles gostam que a gente simplesmente siga uma tabelinha, né? Geralmente é assim. E nessa tabelinha tem algumas crenças limitantes, vamos dizer assim, que existem, que a gente escuta desde que a gente está aqui na Terra, tipo, tá fazendo alguma coisa errada, principalmente desde criança, né? Ó, Deus está vendo, Deus castiga. Ah, vai acontecer tal coisa se Deus quiser. Eu vou passar no concurso se Deus quiser. Minha vida vai dar certo se Deus quiser. É tão fácil, né? A ideia de que a gente vem aqui para pagar os nossos pecados. Que a vida é sofrimento. A gente já vem com essas ideias já colocadas dentro da nossa cabeça. Que para a gente ser feliz a gente tem que primeiro sofrer. Não é? Não são coisas que sempre estão ali, parece que já condicionadas na nossa mente? Só que isso não é verdade. Não é verdade. A gente veio aqui para aprender. A gente veio aqui para melhorar. A gente veio aqui para acordar. Para lembrar quem nós somos. Que nós somos essa essência divina. Deus está dando essa permissão, essa oportunidade da gente vir aqui descobrir e experimentar. Tá? O problema é que quando a gente assume que a gente está aqui para experimentar e que se nós criamos a nossa realidade, feliz ou infeliz, e a gente tem que assumir essa responsabilidade que somos nós que estamos criando isso às vezes é pesado, nem todo mundo gosta de pensar assim. Às vezes é mais confortável a gente pensar que eu sofro porque o meu patrão é chato, porque o meu cônjuge é problemático, ou porque a sociedade não ajuda, porque o presidente está atrapalhando tudo. Alguém é o responsável, mas não sou eu. Às vezes é muito mais fácil assim. Às vezes é muito mais fácil, às vezes até aconchegante, quando a gente é visto como vítima de circunstâncias, vítima da situação, né? Tem gente que às vezes até gosta de se fazer de vítima, mas na verdade não existem vítimas. Nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade. Tanto que, lá no Evangelho, tem uma frase que Jesus fala, que eu gosto de repetir muito nas minhas conversas, que eu acho que ela é de suma importância. Ela está lá e a gente às vezes não dá conta dela. Jesus fala: vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se a gente não faz é porque a gente não tem fé, porque a gente não acredita nisso. A gente acostumou a passar a bola para alguém resolver os nossos problemas. Eu posso movimentar energia para me curar, para sair de um problema, para resolver situações, mas a gente é tão acomodado que às vezes dá preguiça, por exemplo, de vir num templo, na igreja, no centro, falar assim: reza para mim, põe meu nome lá para mim, na oração. Ou vem aqui e acha que vai passar por um passo, por um atendimento, e vai acontecer um milagre e o processo todo já está resolvido naquela conversa ou no passe. E se não acontece, é porque o passista não é bom, porque a casa é fraca, ou a igreja não funciona, ou o pastor tem problema.
é mais fácil a gente passar a responsabilidade para o outro. Mas a responsabilidade é nossa. A gente tem que assumir essa responsabilidade e começar a mudar as situações. Fazer a nossa parte. Eu disse para vocês que geralmente a gente cresce ouvindo que Deus castiga, que Deus está vendo, que as coisas acontecem se Deus quiser, né? Mas realmente eu acredito que se existe um Deus, ou o nome que se dê a essa força, a esse todo criador e amoroso, que é causa de tudo, ele seria parecido com o Deus de Spinoza. Vocês já ouviram esse texto? É um texto muito bonito. Ele fala assim, como se fosse Deus falando pra gente, tá? Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida. Quero que goze, cante, divirta-se e aproveite tudo que eu fiz para você. Pare de ir a templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias onde eu vivo e expresso amor por você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, que você é um pecador ou que a sua sexualidade seja algo ruim. O sexo é um presente que eu lhe dei e com o qual você pode expressar amor, êxtase, alegria e até gerar novas vidas, né? Assim, não me culpe por tudo que te fizeram acreditar. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que não tem nada a ver comigo. Se você não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos de um filhinho, não vai me encontrar num livro. Confie em mim e me deixe dirigir os seus pedidos. Você vai me dizer como eu devo fazer meu trabalho? Pare de ter medo de mim. Eu não o julgo, não critico, não me irrito, não me incomodo, não castigo. Eu sou o puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada para perdoar. Se eu o fiz e eu o enchi de paixões, de limitações, de prazeres, sentimentos, necessidades, incoerências e livre-arbítrio, como eu posso culpá-lo se você responde aquilo que eu pus em você? Que na verdade é o mecanismo de autodescoberta, né? Creio que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei, que são artimanhas para manipulá-lo, para controlá-lo, que só geram culpa em você. Respeite o seu próximo. Não faça ao outro o que não queira para você. Preste atenção na sua vida, no seu estado de alerta, que ele seja o seu guia. Essa vida não é prova, nem degrau, nem passo no caminho, nem ensaio, nem prelúdio para o paraíso. Essa vida é o que há aqui e agora, e é tudo que você precisa. Eu o fiz absolutamente livre. Não há prêmios nem castigo, não há pecado nem virtude. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não lhe poderia dizer se há algo depois, mas um conselho. Viva como se não houvesse amanhã. Viva como se essa fosse sua última oportunidade de aproveitar, amar, existir. Com certeza, no final, quando você partir daqui, eu não vou perguntar se você foi comportado ou não. Vou perguntar se você gostou, se você se divertiu, o que você aprendeu. Pare de crer em mim, porque crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você me sinta em você. Quero que você me sinta quando você beija a sua amada, quando agasalha a sua filha, quando acaricia um cachorro, quando toma um banho de mar. Pare de me louvar. Que tipo de Deus ególatra você acha que eu seja? Aborrece-me que me louvem. Cansa-me que me agradeçam. Você se sente grato? Demonstre-o cuidando de você, da sua saúde, das suas relações, do mundo. Sente-se olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é um jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como papagaio o que ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui,
que está vivo e que esse mundo é cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tanta explicação? Não me procure fora, porque não me achará. Me procure dentro de você, porque é lá que eu estou batendo. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de despertar, de acordar, de experimentar, de melhorar. Vocês acham mesmo que Deus precisa perdoar a gente? Ele já sabe o que a gente vai fazer antes da gente fazer? Na verdade, o problema, por exemplo, com o perdão, não é o que Deus precisaria perdoar, mas é a gente se perdoar. É a gente perdoar o outro. Porque Deus não se preocupa com isso, Ele tem a eternidade, Ele sabe que todos vamos chegar lá na felicidade, no discernimento, no despertar, Ele sabe. Então Ele não julga, Ele não condena, Ele não cobra. Ele nos dá todas as possibilidades de aprender, de viver, de ser feliz. É nós que muitas vezes não nos permitimos a felicidade. É nós que muitas vezes não nos achamos nem dignos de sermos felizes. Como eu disse para você, que muitas vezes a gente vai até condicionado a achar que primeiro a gente tem que sofrer para um dia ser feliz. Existe sim a lei de causa e efeito. Se eu faço o mal, eu vou colher a consequência. Mas não é castigo, é consequência. Isso é uma coisa que é da vida. É até um jeito de ajudar a gente a aprender como as coisas funcionam, o que é bom, o que é ruim. E ultimamente eu ando estudando muito Jesus, não só nas obras kardecistas e mesmo nos evangelhos canônicos, mas inclusive nos livros apócrifos que foram encontrados na década de 40, 50 do século passado. E lá a gente percebe que muitos dos ensinamentos genuínos de Jesus foram distorcidos, foram traduzidos de uma maneira equívoca, ou talvez até com a intenção de manter um certo controle sobre a população, né? Então o que acontece? Não que a gente está julgando o que aconteceu, mesmo porque, de qualquer maneira, os ensinamentos essenciais de Jesus chegaram até nós. Mas a gente precisa entender melhor o que Jesus queria. Até para a gente poder ser mais feliz e aproveitar melhor essa nossa encarnação, né? E uma coisa que eu percebo muito hoje em dia em Jesus é que a maior parte dos ensinamentos se referiam ao nosso psicológico, às nossas emoções. Mesmo as histórias, a maior parte delas eram metáforas para que a gente entendesse o que ele estava tentando explicar. Alguns ensinamentos dele hoje estão sendo comprovados até pela física quântica. Quer ver? Olha só. Ele falava, por exemplo, que a gente devia vigiar e orar, não falava? Por quê? Vigiar o quê? O que significa orar? A gente tem que vigiar a gente, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente faz. Orar no sentido de elevar a nossa vibração na faixa do amor, da paz, do equilíbrio, né? Buscar o discernimento, a sabedoria. Por quê? Se nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção está criando o tempo todo, cada vez que eu penso, que eu sinto, que eu ajo, eu estou desencadeando processos de criação. Se eu não tomar cuidado, eu crio um inferno para mim mesmo, uma gaiola para mim mesmo. Dor, sofrimento, doença para mim mesmo. E acabo muitas vezes prejudicando os outros também como consequência. Então, a física quântica hoje comprova que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos alteram a realidade. A gente vê vários casos, por exemplo, de cura. Cura partindo do quê? De pensamentos positivos, de energização. Aqui no centro, por exemplo, a gente faz a água fluidificada. O que é a água fluidificada? A gente vai ali, mentaliza remédios sendo colocados naquela água, para que aquela água possa curar nossos problemas físicos, mentais, emocionais. E essa água, se a gente tomar ela com fé, acreditando que aquilo ali está dentro da água, ela vai agir no nosso organismo. A ciência também fez experiências, por exemplo, com medicamentos, de separar dois grupos de pessoas com o mesmo tipo de doença, câncer, por exemplo. No primeiro grupo, dá o remédio para câncer, fazer o tratamento.
No segundo grupo, da balinha de açúcar, sem a pessoa saber que é balinha de açúcar. E aquele grupo lá que tomou a balinha de açúcar, acreditando que era remédio, foi curado igual ou até mais do que o outro que estava tomando medicamento. Por causa da nossa fé, por causa do nosso pensamento. O nosso pensamento tem uma capacidade que a gente ainda não tem noção de até onde que é capaz de ir. Quando a gente vibra o mal para o outro, deseja, tem ódio, rancor, deseja o mal mesmo, a gente se envolve primeiro nessa energia, a gente fica doente e se o outro não estiver bem, a gente causa doença no outro. Mas do mesmo jeito que a gente pode gerar o mal, a gente pode gerar o bem. Quando a gente faz um passe, à distância, ou oração por alguém à distância, a gente também está movimentando essas mesmas energias para curar e para auxiliar o outro que está longe. É o poder que a gente tem na nossa mente e no nosso coração. Dizem, inclusive, que o que passa pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, é mais possante, mais poderoso nessa manipulação das energias do que o que passa só no pensamento. Tanto que dizem, por exemplo, que o passe de uma mãe no filhinho doente é muito curador. Por quê? Porque ela não está colocando só a oração, ela está colocando todo o sentimento dela de mãe, de amor, para poder ajudar naquela cura do filho. Então, quando Jesus fala da gente orar e vigiar, ele já estava falando dessa lei que a física quântica, por exemplo, hoje em dia comprova. E a gente não vigia. Gente, quantas vezes por dia a gente tem pensamentos viciosos? Tipo, não vou conseguir, não vai dar certo tal coisa. Ai, pra mim nunca funciona, não vou passar no concurso, as coisas não fluem. Quantas vezes no dia a gente tem esse tipo de pensamento? Sobre a gente e sobre os outros. Então a gente precisa começar a olhar mais para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, o que a gente está emitindo. Porque o universo está captando tudo que a gente está emitindo. E está criando em cima daquilo que a gente está emitindo. Tá? E isso é responsabilidade nossa. A partir desse princípio, o céu ou o inferno começa aqui e agora, de acordo com o que você vibra, de acordo com o que você vive. Tanto que a gente pode ter duas pessoas no mesmo espaço, no mesmo lugar, uma está se sentindo em paz no céu e a outra pode estar se sentindo no inferno. No mesmo lugar, no mesmo tempo, porque a coisa é interna, né? E é importante a gente lembrar também que, apesar de a gente estar convivendo no grupo, cada um de nós é um universo. Cada um de nós é um universo. Cada um carrega dentro de nós medos, anseios, desejos, dores, traumas, crenças. Tudo lá dentro embutido. Isso fica o tempo todo circulando dentro de nós. Tanto que, de repente, uma coisa que acontece para um tem um efeito mais ou menos. Para o outro pode ser o fim do mundo. Cada um reage de uma forma por causa daquilo que carrega dentro de si. Então a gente tem que começar a olhar para dentro de nós o que a gente carrega. E compreender que, de repente, aquela pessoa que nos machuca, que nos ofende, que é difícil de conviver, o universo dela lá dentro está um tumulto. E o que ela está extravasando é o tumulto que está dentro. Assim como aquela pessoa que a gente chega perto, a gente sente bem, sente paz, sente aconchego, ela está transbordando o que ela tem dentro dela também. Então a gente tem que observar nosso interior, aquilo que está transbordando na gente. E se está transbordando coisa ruim, observa o que é. E começa a resolver essas coisinhas que estão guardadas lá dentro. Hoje em dia, tem tanta terapia, né? Se a gente não consegue resolver sozinho, faz terapia, ajuda. Mas a gente precisa se olhar para dentro. A gente olha muito para fora. O que o outro está fazendo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo lá do outro lado do planeta. E não olha para a gente mesmo. E o nosso universo está aqui dentro. É aqui que a gente tem que começar a trabalhar. Bom, quer ver como que a coisa é muito mental e é do interior de cada um? Essa história é da época do Ismael, hein?
Dizem que tinha um andarilho e ele chegou na entrada de uma cidade. Chegou para um cara que estava sentado assim, bem na entrada da cidade, e falou assim: e aí, o que você me conta dessa cidade? É uma cidade boa para se viver? Como são as pessoas aqui? Né? Você acha que eu faço uma boa escolha optar por ficar por aqui? O cara falou assim: nossa, essa cidade é terrível. As pessoas são maldosas, são fofoqueiras, um quer furar o olho do outro, nada funciona, tudo dá errado. Eu, se fosse, eu não ficava aqui. O cara seguiu adiante e mais adiante encontrou uma outra pessoa que fez a mesma pergunta. Como que você vê essa cidade? Como que é aqui? Como são as pessoas? A pessoa: nossa, mas essa cidade é uma maravilha. Tem belezas naturais, o povo é amoroso, acolhedor. Era a mesma cidade, gente. O que mudava? O olhar daquele que estava vendo. O jeito como a pessoa lidava com a situação e olhava o ambiente. Então, a gente tem que observar pra gente, como que a gente está vendo o ambiente. Porque geralmente o que a gente vê no outro e o que a gente vê no ambiente é o que está dentro de nós. Fora é o espelho do nosso íntimo. Se a gente vê paz, se a gente vê amor, se a gente vê bondade, é o que está aqui. Se a gente vê maldade, corrupção, tudo de horroroso, é porque está muito aqui também. Então, isso é um ponto de partida para a gente começar a fazer uma autodescoberta, né? Esse olhar para a gente mesmo. Mesmo porque também está lá no Evangelho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, ele veio sim e mostrou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi um instrumento. Mas com essa frase ele também manda a gente olhar para dentro de nós e descobrir dentro de nós qual é o meu caminho, quem sou eu, o que eu quero, qual que é a minha verdade, o que eu tenho que fazer para alcançar o meu despertamento, para me melhorar, para viver em paz. Porque não existe receita de bolo para isso. Porque de repente o que é felicidade para um não é felicidade para o outro. O que funciona para um não funciona para o outro. Então a gente tem que descobrir esse caminho pessoal, olhando para dentro. E uma das coisas também que a gente tem que observar, e de novo, as crenças que nos passaram durante a nossa vida, geralmente vai contra isso, em muitas situações. Mas é descobrir o que realmente faz a nossa alma vibrar. O que a gente realmente gosta de fazer. O lugar que a gente gosta de estar. O que realmente nos faz bem, no coração. Porque muitas vezes eu adoro música, por exemplo, eu gostaria de trabalhar com música. Mas aí eu vou trabalhar num escritório de contabilidade que não tem nada a ver com nada. E aí eu vou passar uma vida infeliz, sem produzir de repente coisas maravilhosas que eu poderia trabalhar com a música, mas porque é mais garantido trabalhar com uma contabilidade, por exemplo. Ou qualquer outra coisa que seja. Vocês já observaram? O Osho fala assim: a planta, ela já nasceu sendo planta, ela sabe o que é ser planta. O animal já nasce animal e sabe como é ser animal. Mas o ser humano, por ter essa capacidade de escolha, de livre-arbítrio, de reflexão, a gente é ser humano e a gente não sabe exatamente qual é o nosso propósito de vida. Para que nós estamos aqui? Não é? Muitas vezes não é esse o nosso questionamento. Por que a gente está aqui? Para quê? O que eu vim fazer aqui? E ninguém pode responder essa pergunta, a não ser nós mesmos, olhando para a gente, para aquilo que vibra dentro de nós. Seja o que for, gente. Seja o que for. E às vezes tem esse negócio. Por exemplo, o filho às vezes quer seguir um caminho, mas o pai e a mãe, mas isso não dá dinheiro, mas isso não dá futuro, não sei o quê, e você vai podando, e você vai com aquilo que é seguro, ou com um caminho que de repente não tem nada a ver com você, só para estar agradando os outros, para realizar o sonho dos outros. Esses dias, por exemplo, eu estava assistindo um dorama. Minha filha encheu muito meu saco de dorama, e até a história é muito boa, eu gostei. Mas as mães do dorama lá, as coreanas, elas olham pro filho assim: você é meu filho, você é meu tesouro, eu vou realizar meus sonhos em você, você tem que fazer tal coisa. Gente, como que a gente pode jogar nas costas de outra pessoa você realizar os sonhos seus no outro?
Se o outro de repente não tem nada a ver com aquilo, você vai acabar com a vida da pessoa porque você vai forçar ela a ser uma coisa que ela não quer, não nasceu para ser. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Nós somos indivíduos. Não dá para a gente se submeter ao que os outros esperam da gente, o que querem que a gente seja. A gente tem que buscar ser autêntico, mesmo que as pessoas não gostem disso, mesmo que aqui critique, mas hoje em dia a gente também tem um medo terrível do que vão pensar da gente, do que vão dizer da gente. Mas aí a gente às vezes agrada muito o outro, ou a sociedade, ou a família, e a gente vive um inferno íntimo, porque eu estou indo contra eu mesma. Então a gente tem que começar a fazer essa viagem interior e descobrir. Por que eu entrei nesse ponto, principalmente? A gente está no mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, não é? E quantos casos que a gente tem visto de depressão? Muita gente deprimida, muita gente precisando de terapia, psicólogo, psiquiatra, remédio, e muitos que ainda chegam até as vias de suicídio. Por quê? Crises internas, crises emocionais, fragilidade emocional. Né? A gente vê, por exemplo, essa nova geração que veio aí, que já nasceram quase na época do celular e coisas do tipo, redes sociais. Qualquer coisa abala essa geração, gente. Se de repente ele não é admirado, se não comentam lá na rede social, se não curtem, aquilo acaba com a vida da pessoa. Se não falam que ela é assim ou é assado, ou merece ou não merece, ela parece que ela não existe. Eu vi um menino falando que ele tinha a sensação que ele não existia se ele estivesse fora da internet, do seu celular. No que a gente está se tornando? Então a gente tem que começar a olhar mais para a gente e olhar para o outro. Porque a gente também, nesse corre-corre que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes tem gente do nosso lado passando por dificuldades, por sofrimento, por terrores, e a gente não enxerga, não estende a mão, às vezes dentro da nossa própria casa. A hora que a gente fica sabendo que às vezes já é tarde. Né? Então a gente precisa cuidar da gente e ficar mais atento às outras pessoas. Antigamente, como dizia o Ismael, as casas tinham varandinha, né? Aqueles terracinhos, e no final do dia o pessoal sentava na varandinha para tocar uma música, para cantar, para conversar, para falar do dia. E aquilo jogava fora e resolvia um monte de problemas que tinha acontecido durante o dia. Esvaziava a ansiedade e tudo mais. Hoje em dia o que a gente faz? A gente chega em casa, às vezes está todo mundo comendo na mesa junto. Cada um no celular, cada um numa realidade, distante um do outro, às vezes um não olha no olho do outro, né? A gente não enxerga, a gente está perto fisicamente, mas está distante emocionalmente. E em vez da gente jogar para fora aquilo que está fazendo mal, a gente traz para dentro. Aí vê notícia que o mundo está acabando, que vai ter guerra, que está não sei o quê, que alguma coisa no mundo está horrorosa, ou que alguma coisa está falindo, ou que o mundo não tem mais jeito, e daí por diante, e a gente só vai trazendo coisa ruim para dentro de nós. Em vez de esvaziar, a gente só traz coisa ruim. E a gente tem que aprender a ser filtro também nisso, porque hoje em dia não tem jeito da gente viver longe da internet, das redes sociais, mas a gente precisa aprender a filtrar o que a gente traz para dentro. E aprender também a colocar para fora aquilo que não faz bem. Jogar fora. A gente, do mesmo jeito que a gente faz faxina na nossa casa física, lá uma vez, 2 vezes por semana, não sei, a gente de vez em quando tem que fazer essa faxina íntima. Jogar o fora o que não serve mais, jogar fora a mágoa, jogar fora ressentimento, jogar fora aquilo que nos amargura. Porque esses sentimentos, como eu falei para vocês, se você está vibrando esse sentimento aqui, o universo está captando. Mesmo que você não fale, o universo está captando. E aquilo fica ressoando com você. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Até virar doença, até virar problemas mais sérios. Então a gente precisa mudar esse nosso jeito de viver. Né? Bom,
E falando, por exemplo, em suicídio, muitas vezes quando a gente fala no espiritismo de suicídio, a gente aborda lá, né, que o suicida se mata e aí fica sofrendo com o corpo e vai lá para o Vale dos Suicidas por um tempo indeterminado, sofrimento. Eu cheguei à conclusão que é verdade, mas não é um lugar físico. É aqui, tudo aqui. Porque quando a gente desencarna, sai do corpo, a gente continua sendo uma consciência. Se eu tô aqui encarnado e a minha cabeça tá no inferno, eu não consigo parar de pensar em coisa ruim, eu não consigo ver saída para os meus problemas, fico num looping na minha cabeça, que é o inferno, e acho que se eu tirar a minha vida física isso vai resolver, é um grande engano, porque o corpo vai morrer, mas a consciência continua viva. E a mesma coisa que você estava pensando aqui, sentindo aqui no corpo, você começa a sentir do lado de lá. Ou melhor, continua sentindo do lado de lá. Aqui, ainda a gente tem o outro para conversar, você toma um remedinho, às vezes acalma, você escuta uma música, você distrai, você tem ocupação. Agora, já pensou, você tá sem corpo físico, só uma consciência, rodando naquele disco incessantemente naquele problema e não consegue sair do problema? Vocês já tiveram problema daquilo, né, ficar rodando na cabeça que você quer sair, não sai, volta aquele problema? Você tenta distrair, o problema volta? Imagina um lugar que você não tem distração. É a consciência na outra dimensão. E é castigo de alguém, de Deus? Não. Consequência da gente mesmo. Tem uma frase também que Jesus fala, que a gente deveria se colocar em paz com o inimigo enquanto a gente está no caminho. Tá? Isso vale, de repente, para algum desentendimento entre nós, entre pessoas? Vale, eu acho que é importante. Porque isso também dá paz para o coração quando a gente resolve uma pendência. Mas o nosso pior inimigo não está fora, é dentro de nós. A gente precisa estar em paz com a gente. Por isso que a primeira recomendação é a gente descobrir quais são as nossas paixões, aquilo que vibra fundo na nossa alma, aquilo que nos faz felizes, para começar a encontrar essa paz interior, para ser autêntico e viver aquilo que a gente nasceu para viver em si, e não ficar com a aparência de uma coisa para os outros e lá dentro fomentando outra coisa totalmente diferente. O Gandhi, se não me engano, ele fala assim, que paz ou felicidade é quando você pensa uma coisa, fala sobre a mesma coisa do jeito que você pensa e age de acordo com aquilo que você pensou e que você falou. Mas a gente geralmente anda tudo desconjuntado. Pensa uma coisa, fala outra e faz outra. E isso é o inferno. E o inferno não é um local. O inferno é estado íntimo. Céu não é um local. Céu é um estado íntimo. Então, se a gente quiser ir para o céu, a gente pode começar aqui e agora, começando a trabalhar isso dentro de nós. Porque se a gente morrer daqui a pouco, o nosso corpo morrer, como a gente já está no céu, a gente continua no céu, porque a nossa consciência está boa na vibração. Agora, se eu estiver no inferno aqui, não consigo sair daquela situação e desencarnar, eu continuo no inferno aqui, porque minha consciência está no inferno. E quem pode fazer isso por nós? Nós mesmos. É o que eu falei, a gente pode buscar uma terapia, pode buscar jeitos de ajudar, o centro espírita, leitura, música, tem um monte de coisa, de ferramenta. Mas a gente precisa buscar isso enquanto está aqui, porque enquanto está aqui é mais fácil. Depois que desencarnar, complica. E lembrar, olha só, eu acho que isso é uma das maiores dificuldades também que a gente atravessa. Um dos maiores mandamentos que está no Evangelho é lá, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta simples. A gente ama a gente mesmo? Eu me amo, com certeza. Porque se a gente não se amar de verdade, a gente não tem condição de amar o outro. E muito menos Deus, que é tudo. Então a lição começa na gente amando a gente mesmo. E amar a gente mesmo não é aquela coisa egoísta, mas a gente saber quem a gente é,
saber o que a gente gosta, fazer aquilo que nos faz bem, não fazendo mal para o outro, mas fazer aquilo que nos faz bem, ir atrás daquilo que nos faz bem, desejar o bem pra gente, porque vocês já perceberam, eu falei para vocês no começo da conversa, a gente às vezes acha que a gente merece castigo. A gente às vezes se castiga por alguma coisa que a gente fez no passado. Não precisa ninguém fazer isso com a gente. A gente às vezes se sabota. Porque a gente acha que a gente não tem merecimento. Isso é tudo falta de auto-amor, de autoaceitação. Não quer dizer que eu sei, por exemplo, eu me amo, eu tenho um defeito horroroso, eu vou continuar com o defeito horroroso. Mas se eu me amo, eu sou capaz de perceber aquele defeito que eu tenho e tentar corrigir. Até por me amar e por querer ficar melhor. Então, a gente tem que começar a desenvolver esse amor próprio. Como a gente falou, depressão, suicídio geralmente vem da falta do amor próprio, vem da falta de da falta do autoconhecimento, do excesso de necessidade de aprovação externa. Mas, gente, vamos pensar aqui, Jesus, pela história que a gente sabe dele, que foi um grande mestre, amoroso e tudo mais, todo mundo gostou dele? Não. Pelo contrário, foi açoitado, foi crucificado, cuspiram, jogaram pedra. Isso porque ele era, segundo a espiritualidade, o ser mais perfeito que veio na Terra. Vocês acham que a gente vai conseguir agradar todo mundo? Não tem como. E se a gente fizer isso, a gente se mata. Porque a gente vai suportar. Bom, segundo passo. Então, primeiro é descobrir aquilo que move nossa alma com intensidade. A segunda, descobriu? Começa a seguir esse caminho. Busca aquilo que você gosta. Vai fazer aquilo que você gosta. Mesmo que os outros não acreditem. Tenha fé em você mesmo, na sua própria capacidade. Se aquilo vibra com tanta intensidade dentro da gente, segue a intuição e vai. Não está ali por acaso. Agora, meu lado professor de educação infantil. Tinha um sapinho, no meio de uma sapaiada, que eles estavam fazendo uma festa e fizeram um concurso. Eles tinham que subir no pau de sebo. Quem chegasse primeiro lá em cima do pau de sebo ganhava a competição. Foi dada a largada, o sapaiada começou tudo a pular e foram lá pro pau de sebo. E um tenta subir e escorrega, o outro tenta subir, escorrega, sobe mais um pouquinho, escorrega, aquela coisa, aquela sapaiada tentando subir. A maioria não estava conseguindo, mas um estava insistindo e conseguiu chegar lá em cima. E todo mundo lá, você não vai conseguir, mas ele chegou. Aí todo mundo falou assim, nossa, mas como que ele conseguiu? Ninguém mais conseguiu. Aí foram conversar com o sapinho, mas como que você conseguiu subir no pau de sebo até lá em cima? Nós tentamos tudo quanto foi jeito. A gente falou que você não ia conseguir. Hã? Quê? O sapo era surdo. Ele não escutou ninguém falando que ele não ia conseguir. Ele acreditou nele. Às vezes o que a gente precisa para a nossa vida é isso. Acreditar na gente. Acreditar nas nossas potencialidades. Lembremos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos deuses. A capacidade já está em nós. A realidade bonita, feliz, já existe pronta para a gente. A gente só precisa entrar em sintonia com ela e acessar ela. Está tudo ali. É a gente que fica rodeando demais. Então, continua. Terceiro ponto. Cultivar a alegria, a gratidão, a felicidade. Deu errado hoje, mas amanhã vai dar certo. Eu vou conseguir, eu sou capaz. Tudo vai fluir a meu favor. O universo conspira a meu favor. Pensa, mentaliza, traça aquilo que você quer para a tua vida. Imagina. Enquanto você não tem, imagina. Imagina em detalhes aquilo que você quer. Porque você está criando aquela realidade. Você está se aproximando daquela realidade para fazer ela ser real. Lembra, somos co-criadores. Por que em vez da gente pegar e ficar, ai, eu sei que eu estou doente, ai, essa minha saúde não melhora, ai, porque eu não consigo um serviço bom,
se vibrando isso, a gente não pensa na coisa boa. A gente geralmente pensa justamente no lado ruim e cria o lado ruim. Culpa de Deus, de alguém? Não, nossa. Dizem que tinha uma mulher que ela ia no médico e falava assim, ó, doutor, eu quero fazer todos os exames, uma vez por ano. Quero fazer um check-up porque eu tenho certeza que eu tenho câncer. Fazia o exame e não dava nada. E assim foi anualmente durante 20 anos. No 20º ano, acharam câncer. Ela falou assim, eu não falei que eu tinha câncer? Se ela não tinha, ela criou. 20 anos falando que tinha. Então, cuidado com o que pensa. Então, cultivar alegria, cultivar gratidão, pensamentos positivos. Quinto, soltar as nossas amarras, jogar fora os nossos medos, as crenças limitantes. Jogar fora esse lixo que foi colocado na gente. Porque se a gente só ficar no medo, ai, será? Ai, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Será que aí não entra a colocação de Jesus, da fé? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres para o morro, o monte, vai daqui para lá, ele vai. A gente tem fé? A gente não tem fé nem na gente. Mas a gente precisa treinar essa fé. A gente tem essas capacidades. A gente tem que explorar elas e colocar em prática, né? E quando a gente começa a construir uma felicidade interna, um céu interno, começa a interferir inclusive no nosso meio, porque o nosso meio começa a sentir também esse impacto dessa vibração positiva, dessa criação positiva, a gente começa a colaborar para essa transição planetária, para o surgimento desse mundo de fraternidade, de paz, de amor, mas começa aqui. Porque geralmente a gente quer assim, ela tem defeito, eu tenho que arrumar ela. Ninguém arruma o outro. Cada um tem que arrumar a si. A gente só pode fazer isso para a gente mesmo. E pode inspirar o outro, pode auxiliar o outro, mas ninguém muda o outro. A gente tem que mudar a gente mesmo. Então a gente não pode ajudar assim. Então, gente, o que eu desejo é que a gente realmente aproveite essa nossa encarnação. Aproveite essas oportunidades. Vibre no bem, vibre coisas positivas, sinta coisas positivas, deseje coisas boas pra gente e pros outros. Firme nesse pensamento, nesse sentimento amoroso. Estamos criando o tempo todo. A gente tem que tentar fazer essa mudança dentro de nós. O céu começa aqui agora, se a gente quiser, ou o inferno. Né? Quando a morte vai acontecer, a gente não sabe. Mas se a gente estiver fazendo esse exercício diário de transformar aqui em céu, a hora que ela acontecer, a gente vai estar dentro. E lembremos, o corpo morre, mas a consciência nunca morre. Ela é eterna. Ela vai para a eternidade, ela não morre. Não adianta a gente querer matar o corpo achando que vai matar ela. Não morre. Então, aproveitemos as oportunidades, né? E outra coisa que acho que é importante a gente também se preparar quando a gente fala de morte, que um dia a gente vai passar por ela, sei lá quando, eu espero que não seja muito perto, né? Mas é começar a vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos apegos, a nossa necessidade de controle, de posse sobre as coisas. Nesse mundo tudo é transitório, nada nos pertence. A gente tem que começar a trabalhar esses nossos sentimentos, essa nossa compreensão. Somos todos irmãos. Como falamos no começo, Pai Nosso, somos todos irmãos. Somos todos fagulhas desse mesmo Criador. Todos. Cada um vivendo o seu universo íntimo, a sua busca, a sua descoberta. E todos nas mesmas lutas. Então, tenhamos mais paciência, tolerância, compaixão, fraternidade e amor uns com os outros. Porque quem vê cara não vê coração, gente. Às vezes a pessoa é linda, maravilhosa, mas por dentro está destruída. Então a gente tem que agir
com compaixão e fraternidade uns com os outros também, para que a gente possa ser feliz e os outros também possam, né? Então, amar sim, sempre. Possuir, controlar, não, porque não é o caminho. Então, para terminar, eu desejo que a gente realmente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, sabedoria para fazer as nossas escolhas, porque a gente sempre tem escolha na nossa vida. E mesmo quando a gente acha que não está escolhendo, que você está deixando de lado, já é uma escolha, está escolhendo deixar de lado. Então, sabedoria nas nossas escolhas, controle, disciplina do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, para que a gente possa ser uma jornada de luz, e que a gente possa deixar luz pelo caminho que a gente passa e no coração daqueles que nos cercam. Essa era a mensagem de hoje. Eu espero que faça sentido para vocês, que vocês consigam levar pelo menos um pouquinho dessa ideia para casa. Que Jesus nos abençoe. Mãe, depois de tudo isso, não tem nada para falar não, né? É só um vago de consciência e pensar, né? Obrigada, Belinha, por essa palestra, por essas palavras que você nos trouxe para a gente tentar melhorar um pouquinho dentro da vida. E com tudo isso que a Eveline falou, nos deixou hoje, a gente vai dar por encerrada essa parte para a gente seguir os trabalhos da casa. E em agradecimento, pedimos a Jesus, a Maria, que nos ampare, nos abençoe e nos proteja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual.